ainda. A gente começou a viagem, saiu do Brasil dia 23 de janeiro. Então, quem saiu do Brasil faz mais de um ano. Mas até o dia 7 a gente era turista normal. A gente estava passeando, conhecendo lugares. A gente foi conhecer Paris, que as crianças não conheciam. E depois a gente alugou um carro para ir para Les Sables-d'Olonne, que era onde a gente ia receber o Biguá. E no caminho a gente parou numa cidadezinha chamada Tours. A gente vai passar 5 dias aqui para fazer um tour pelos castelos. Um tour em Tours. Pelos castelos. E depois a gente vai seguir para Les Sables, onde a gente vai finalmente receber o barco. Porque ali a região do Vale do Loire tem um monte de castelo, então a gente aproveitou e conheceu também. Isso porque a gente sabia que o barco só ia ser entregue em fevereiro, mas a gente não sabia o dia. Isso, a gente chegou na Europa por Paris de avião e chegamos uns dias antes porque a gente sabia que ia ter que fazer esse trecho de carro até a costa oeste da França, mais ou menos no meio da costa atlântica francesa, próximo que é o norte de La Rochelle, que é onde a Lagoon entrega esse modelo de barco. Quando a gente chegou lá em Les Sables, a gente alugou um apartamentinho bem pequenininho dentro da marina mesmo. Pior apartamento do mundo. Pior apartamento de todos. E a gente via os barcos chegando todos os dias, porque é uma coisa impressionante, assim, todo dia chega barco, chega catamarã, e é demais a quantidade de barco que tinha. E tinha um trapiche com um monte de barco assim em fila. E a gente ficava olhando, será que algum desses é o Biguá? Será que é um que tá chegando? A gente não sabia qual era. Mas como a gente sabia o número do nosso casco, que é o casco número 211, nós encontramos o 211 lá, a gente sabia que era o nosso. Aí foi uma festa, a gente ia todo dia lá olhar o nosso, só que a gente não podia entrar porque não tinham entregue o barco ainda. Então a gente recebeu no dia 8 de fevereiro de 2018 o Biguá. E entramos no barco, conhecemos o barco, demos uma volta, fizemos lá um test drive e saímos muito felizes lá. A gente estava encantado, né, com tudo, assim. E foi bacana porque a gente comprou o barco sem nunca ter entrado nele. Então o primeiro Lagoon 42 que a gente entrou foi o nosso. Na verdade não que a gente entrou, né? Que a gente viu. A gente nunca tinha visto. A gente comprou um barco sem nunca ter visto. Nesse dia a gente se mudou pro barco. A gente saiu do apartamentinho horrível que a gente tava e foi pro nosso barco. A gente tinha basicamente as roupas que a gente tinha trazido do Brasil. E só, por um bom tempo foi acampamento, até a gente conseguir montar toda a casinha, né? Montar o barco. A gente ficou em Les Sables quase um mês, tava muito frio. Mas o muito frio que ela fala era muito frio mesmo, temperaturas negativas. Várias vezes o barco tapado de neve de manhã. Foi um inverno atipicamente frio e com a gente estava nevando quase todo dia. O primeiro dia é legal, né? Acordar, ter neve na rua. O segundo é mais ou menos, o terceiro é um saco. Imagina a gente que não tinha tanta roupa quente, a gente tinha que comprar, a gente foi comprando roupa porque não tinha. E a gente não tinha aquecimento no barco, então a gente tinha que comprar 2 estufinhas e às vezes dormia todo mundo junto porque tava muito frio, né, mano? A gente não esperava e a gente optou quando montou o barco por não colocar ar-condicionado, porque a gente tinha no nosso outro barco e nunca usou, mas lá fez falta pelo quente, aquecimento. Fora isso, nunca nos fez falta. O ar quente, o ar frio nunca fez falta. Como o tempo tava uma droga, a gente demorou muito pra sair dali. Nossa primeira velejada sozinhas, né, em família, assim, foi de Les Sables-d'Olonne pra La Rochelle. É uma velejada curta, só que a gente não conseguia fazer porque era uma baixa pressão, um anticiclone um atrás do outro, sempre, tempo muito ruim. Quando a gente chegou em La Rochelle, o tempo ficou pior. E aí nevou de tapar o barco, de fazer bonequinho de neve, assim, foi bem frio.
E La Rochelle é um lugar muito legal. Muito cidade bacana. linda, toda voltada para náutica, para vela em especial. La Rochelle tem um aquário incrível, tem um museu náutico incrível e lá tá o barco do Moitessier, né? Do Bernard Moitessier. O barco tá lá impecável e velejando. Então, saindo lá de La Rochelle, a gente parou. A primeira parada foi em Giron, né? Isso, a nossa intenção era cruzar o Cabo Finisterre, cruzar todo o E Golfo até de a Biscaia. Corunha. Mas o tempo estava muito ruim, mar contra, vento contra, e era uma navegada longa. A gente optou por parar em Giron, que foi muito legal, a cidade é muito bonita. Giron. Foi a nossa primeira cidade na Espanha. Dali a gente saiu, cruzou o Cabo Finisterre, debaixo de porrada ainda, sempre com mau tempo. Foram os piores tempos que a gente pegou, na verdade bem piores que a travessia do Até Atlântico. Giron nem foi tão... Foi ruim, mas pior foi de Giron lá pra Ria de Muros. Mas Ria de Muros também, uma cidade muito antiga, muito antiga. E muito bem preservada, assim, e a gente gostou bastante. Dali a gente pegou um ônibus e foi até Santiago de Compostela. Só fazendo um adendo aqui, a gente está com a câmera apoiada em cima do convés aqui. Estamos velejando com 14 nós de vento a 7 de velocidade do barco. O barco está completamente estável, parece que está parado. Essas 7 coisas. nós, é muito legal. De Ria de Muros a gente foi para Camarinhas, também na Galícia. Então descemos a costa atlântica da Espanha, depois de Camarinhas passamos por Sines, São Martinho do Porto, Sagres, Porto, cidade de Porto, Portugal. Porto, entramos em Portugal por Porto. O seguinte foi em Cascais, que é na entrada do Rio Tejo. O lugar é lindo, a cidade é linda, cheia de brasileiros. Dali a gente foi de trem para Lisboa, ficamos uns dias lá. E depois a gente saiu e foi para Algarve, Lagos, onde a gente ficou quase um mês, porque lá tem um grande estaleiro, onde a gente fez o serviço de instalação do dessalinizador e do gerador. O serviço era para levar uma semana, levou um mês. A gente conhece tudo de Lagos. Mas de lá a gente saiu, fomos direto para Gibraltar, quando a gente finalmente entrou no Mediterrâneo. Aí a gente foi para a próxima Málaga, como é que era o nome? Benalmádena. Para visitar a irmã. A minha irmã mora na Espanha, então as crianças encontraram os primos lá em Benalmádena e curtiram um pouquinho juntos.
Almada a gente saiu para... Direto para as Baleares. Para as Baleares. Direto para Formentera, onde a gente fez o batismo do Biguá. Porque até então a gente não tinha batizado o barco. Bom, aí a gente, entrando ali em Formentera, nas Baleares, aí foi incrível, ali foi demais, né? A água mais maravilhosa que a gente já tinha visto, né? A gente nunca tinha visto nada assim. Eu acho que até agora foi o lugar que a gente mais gostou. A gente está começando a conhecer o Caribe ainda. É muito bonito, mas é uma beleza diferente. É diferente. As Baleares, assim, é muito... A natureza é linda, tudo é muito organizado e cada lugar que a gente entra é muito diferente do outro, assim. Então a gente ficou encantado. Além da beleza natural, tem toda a parte de cultura que as crianças gostam, que a gente também gosta de visitar museus, bibliotecas, tudo isso tem junto com as praias. É muito bacana. É muito legal. Só que tem uma temporada muito curta. 4 meses e acabou. Esse é o que poderia se dizer o defeito. O defeito de lá. Porque nosso plano inicial era fazer isso que a gente estava fazendo, né? E ir até Roma. E as crianças queriam muito chegar em Roma velejando. A gente chegou a pensar em não ir, né? Porque começaram a nos dizer, porque agora começa a entrar um tempo ruim, vocês vão ver que vocês não vão conseguir voltar. E a chance de pegar uma tempestade no Mediterrâneo começa a aumentar muito. Não, e a gente avaliou bem a condição, percebemos que dava tempo de ir até Roma e voltar. A gente tinha no início um plano de ir até a Grécia, esse ficou completamente inviável. Não tem como, mas assim, até Roma deu para ir e valeu a pena. De Menorca a gente saiu direto para o Estreito de Bonifácio, entre a Córcega e a Sardenha. Visitamos um pouquinho da Sardenha e da Sardenha a gente tocou direto para Roma. Ostia, na verdade, que é o antigo Porto Romano. De Ostia a gente pegava ônibus, trem e tudo mais até Roma. E passava o dia inteiro lá. Em Roma estava mais ou menos 80 graus Celsius. Horror, assim. Lotadíssimo, muito quente, mas valeu porque Roma sempre é Roma, né? Então a gente saiu de Roma e voltou para Ponza, que foi uma surpresa, né? Ponza foi muito legal. Ponza a gente foi porque era um ponto intermediário entre Roma e o sul da Sardenha, e a gente descobriu que era um balneário romano onde os imperadores iam. Então a gente voltou para Sardenha, da Sardenha a gente voltou para o Mediterrâneo. Mediterrâneo, então a gente fez lugares que a gente não tinha feito antes. E faltou muita coisa para ser vista. Tem que ter, olha, o Mediterrâneo, para conhecer bem, eu acho que, sei lá, umas 5 temporadas só no Mediterrâneo. A gente achava engraçado pessoas que a gente conhecia que diziam assim, a gente está 5 anos no Mediterrâneo. Nós pensávamos assim, 5 anos? E agora a gente entende por quê. Porque tem muita coisa. Mas não são 5 anos, são 5 verões. Porque o inverno é severo. Então depois que a gente saiu do Mediterrâneo, a gente foi para... Mediterrâneo não, saímos das Baleares, a gente foi para Cartagena. Cartagena, outra Espanha. cidade linda. E de lá então a gente voltou para Gibraltar. Então a gente pensou, vamos ficar uns 4 dias. Acabamos ficando 12, né?
A gente ficou preso lá porque já com essa questão da mudança do tempo, teve um furacão que passou um pouco ao norte, na verdade pegou Portugal de cheio e gerou ali onde a gente estava um pouco de vento, não muito, mas o mar cresceu muito, então ninguém podia sair, a gente tinha que sair para uma navegada longa até as Canárias, e a gente teve que esperar o mar acalmar, e isso levou bem mais tempo do que a gente esperava, né? Ninguém saiu. A gente estava, sei lá, em uns 10 barcos. Tinha uns 8, 10 barcos que iam fazer arque com a gente, todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Todos esperando. Então, como a gente ficou esse tempo, a gente conheceu bem Gibraltar. E depois a gente saiu de Gibraltar, então, para nossa primeira grande travessia, que foi Gibraltar e Ilhas Canárias. Isso. Foi o nosso teste, assim. Pra gente participar da ARC, que é esse rally que a gente fez para atravessar o Atlântico, a gente tinha que fazer isso com o barco. Então, tanto nós nos preparamos, quanto o barco em si provou que era capaz. E foi bem bacana, assim, a gente se surpreendeu, né, como a gente gostou. Foi muito legal. Estamos aqui saindo de Gibraltar, previsão de... Muito tempo. A gente desceu toda a costa africana, a gente tinha pensado em parar no Marrocos, acabamos desistindo porque a velejada estava tão boa que a gente tocou direto. E aí a gente chegou nas Ilhas Canárias, na primeira ilha que a gente parou foi Isla Graciosa, depois a gente foi para Lanzarote. Lanzarote é muito bacana. Eles chamam de a ilha diferente, e é diferente mesmo. É diferente mesmo. E depois de Lanzarote, então, a gente foi para Gran Canária, que era onde a gente tinha que chegar para participar lá do rally. E Gran Canária, então, começou uma fase completamente diferente da nossa vida, né? Uma correria festa, de nunca fiz tanto, 2 semanas, preparando o barco, fazendo festa. Conhecemos muita gente, fizemos muitas amizades com brasileiros, com americanos, com alemães. Todo mundo com o mesmo objetivo, cruzar o Atlântico. Pessoas que já tinham cruzado várias vezes, pessoas que nunca tinham cruzado, assim como a gente. E todo mundo trocando experiências, trocando conhecimentos, vários seminários que a ARC organiza também sobre segurança, sobre navegação, meteorologia, primeiros socorros, inúmeras coisas. E o vento parou. Agora parou, parou total. Como previsto. Estamos boiando aqui. Mas então assim, aí a gente foi para nossa travessia do Atlântico. Saímos no dia 25 de novembro, fizemos a travessia e foi super tranquilo, assim, foi bem bacana. E a travessia teve de tudo, teve calmaria, teve vento de 30 nós, jogamos a coldzera dentro d'água uma vez, mas recuperamos, tivemos uma pane com um gerador. E no meio da travessia também, no meio pro final, a gente teve um incidente lá com
Com o veleiro que perdeu o mastro. Perdeu o mastro, a gente saiu para entregar combustível para eles. Foi bem legal, assim, para nós foi uma experiência bem bacana, assim, a gente teve que pensar muita coisa, teve que organizar como a gente ia fazer isso. E teve a baleia no meio, que foi nosso presente, né? A gente sonhava em ver uma baleia. Claro que a gente não esperava que fosse desse jeito, né? Baleia tão perto da gente, passando por baixo do barco diversas vezes, a gente vendo ela assim, a barbatana. No vídeo não mostra como foi. Parece, até porque a Carol ficou tão emocionada que só chorava e não filmava. A Carol, em vez de filmar, ela chorava. Mas foi muito bonito. E aí a gente chegou em Santa Lúcia, fomos recebidos com rum às 8 da manhã. Então assim, o Biguá virou ponto de encontro. Era engraçado porque a gente não marcava uma festa, um happy hour no Biguá. As pessoas passavam na frente e entrando. Quando eu devia sempre o barco estava cheio. Era de noite, depois de alguma festa, um chegava, outro chegava. Vamos comer uma coisa, como se eu tivesse fazer alguma coisa. Então tava sempre cheio de gente, assim, foi bacana. Virou uma casa da mãe Joana, no bom sentido. E aí, quando o pessoal foi indo embora, a gente começou a ficar, né? Vamos ficar sozinhos nas quatro de novo. Que também é bem legal. Também é legal. Às vezes a gente fica com vontade de se enforcar e se jogar no mar, mas são assim poucos momentos. E agora a gente tá aqui no Caribe, comemorando nosso ano. Isso aí. Sim, nós estamos no Caribe. Olha a cor da água. E assim começa o ano de 2019. Agora, nesse momento, estamos parados, flutuando, com 2 nós de vento. Mas não tá ruim, né? Não dá pra reclamar. Tá bem bom. Vamos pro próximo ano. Começando mais um ano.